Francisco Mendes da Silva garante que a violência em Portugal está muitas vezes nas manifestações da extrema-esquerda e que o Chega é um partido revolucionário. Clara Ferreira Alves afirma que a existência de bancos públicos e de um partido comunista é sinónimo de atraso do país. Ricardo Paes Mamed faz o balanço do papel de Silvio Berlusconi na Itália e na Europa. Lobo Xavier justifica o despedimento do professor russo da Universidade de Coimbra. São os comentadores como Pedro Tadeu e Nuno Ramos Almeida, e ainda teremos tempo para falar da extradição de Julian Assange. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão de Os Comentadores. Desta vez... E com um desafio melhor e maior. Como tivemos um pequeno problema técnico, é a segunda vez que repetimos e prometemos fazer inverso. Foi isso, não é? Os nossos pobres espectadores não têm que saber as nossas desventuras. Pá, temos que pensar na qualidade do trabalho que entregamos. Pá, sem claro. Tanto que é qualidade que vamos repetir, não é? Sim, porque o outro estava incompreensível. Mas vamos lá ao assunto. Um dos temas da semana foi a manifestação de professores, a caricatura usada que indignou muita gente, a manifestação de professores e o envolvimento que António Costa teve nessa manifestação. Sobre isso, Francisco Mendes da Silva fez um comentário lateral que nós depois aqui vamos também comentar. Vamos começar por ouvir. E a violência política passou a estar presente no Parlamento. Ou seja, os partidos que a exercem, esta violência política pós-revolucionária, mais iconográfica do que propriamente física, está muito presente no Chega. Isso é evidente, aqueles cartazes miseráveis do Chega que são um apelo à violência, a meu ver. É preciso limpar alguns políticos, é preciso limpar a política portuguesa com imagens de políticos e com as cruzes a tapar a cara, que às vezes parecem parece alvos, mas repara que a violência política não é por acaso que está nestas manifestações, que são manifestações designadamente por força de alguns sindicatos, que são controladas pela extrema-esquerda, porque a violência política não física, esta violência pós-revolucionária que tem a ver com a mensagem, está muito presente e sempre esteve na extrema-esquerda. Esteve presente na UDP quando se referia, quando havia aquele slogan, é tudo a mesma coisa. A coisa não era essa a palavra, só mudam as moscas. Estava presente nos slogans do MRPP, o velho slogan do morte aos traidores. Esteve presente nas manifestações contra a Troika e contra o governo de Passos Coelho. Eu não estou a querer fazer, nós já sabemos, as nossas discussões muitas vezes descambam aqui por causa das tentativas do autobautismo ou das acusações do autobautismo, mas há de facto uma tradição, de violência política que é tipicamente revolucionária, porque o Chega é um partido revolucionário, mas cuja tradição em Portugal é mais presente na esquerda, na extrema-esquerda, e não é por acaso que está nestas manifestações. A violência verbal está mais no lado da extrema-esquerda? Bom, isto é uma quantidade de preconceitos ideológicos e de mentiras muito grande. Normalmente Francisco Mendes da Silva é conhecido como ser uma pessoa inteligente, mas eu acho que cada vez que vê um pano vermelho marra, porque a questão é, por exemplo, a Troika. Qual é a violência que houve nas manifestações contra a Troika? Foi cantarem a grândola aos ministros? Foi essa a imensa violência que sucedeu nessas manifestações? Foi uma violência simbólica, porque apela a um canto que nos deu o sinal e a senha para a liberdade e para a democracia. Mas, de facto, violento era a violência objetiva do corte das pensões, do corte dos salários, do corte do 13º mês, imposto por um governo. Governos esses que, normalmente, quando os bancos têm excesso de lucro, como agora, dizem os bancos deviam pensar em dar mais um bocadinho. Mas quando é os trabalhadores, quando é os reformados, eles por isso simplesmente cortam. Depois há um conjunto de questões que ele
coloca que nem são factualmente certas. O slogan digamos, a merda fica igual, só as moscas é que mudam, é um slogan anarquista a seguir ao 25 de Abril, não é um slogan da UDP. E, de facto, sobre violência e sobre o Chega ser um partido revolucionário, Francisco Mendes da Silva deveria ter cuidado, porque de facto há uma certa continuidade. O Chega tem como deputado um senhor que era do MDLP, que esteve na rede bombista, como vários militantes do CDS, na rede bombista, que pôs bombas, que matou gente a seguir ao 25 de Abril. Esse senhor também foi militante do CDS. E, de facto, se algum dia chegar o Chega, que não é nada revolucionário, porque propõe a manutenção deste capitalismo com racismo, com xenofobia, mas o mesmo capitalismo propõe no seu programa o fim do Serviço Nacional de Saúde e o fim da educação pública. Se alguma vez chegar ao governo este partido de extrema-direita, que é o Chega, vai chegar ao colo do PSD, vai chegar ao colo da Iniciativa Liberal e só não chegará ao colo do CDS porque o CDS já não existe, porque senão também chegava. Há aqui, de facto, esta tentativa de, digamos, tentar sempre fazer um paralelo entre a chamada extrema-esquerda e o Chega, tem o objetivo de facto, digamos, desacreditar uma proposta alternativa válida, que é a da esquerda. Não é só, não é os idos da UDP quando eram mais entusiastas, não, é o que agora se joga na política que está em causa, não é o passado. E, portanto, tentar comparar permanentemente os partidos mais à esquerda com o Chega é uma forma meramente de tentar menorizar essas propostas políticas. Depois, o Chega não é, de maneira nenhuma, sob nenhum ponto de vista, um partido revolucionário. Na minha opinião, a melhor definição é o partido golpista. Dá uns golpes verbais, até agora, para tentar chegar ao poder, em que assume um determinado discurso populista, como agora se diz, não é? Mas um discurso radical e semi-autoritário, xenófobo, intolerante, porque se percebe que isso, em determinadas faixas populacionais, neste momento e nestas circunstâncias, corresponde a um desagrado por parte da população, ou desses setores populacionais, que pode colher votos. Mas que quando chegar ao poder, como aliás a história prova, e como iremos contar a propósito de Berlusconi, as coisas depois passam-se de uma maneira completamente diferente e os poderosos do costume acabam por ficar até mais beneficiados do que na situação atual. E, portanto, não há aqui esse ponto de vista ideológico, digamos, que é o que está por trás desta afirmação do Francisco Mendes da Silva. E depois, há, digamos, também uma desconsideração sobre a insatisfação das pessoas que as leva a usar essa violência verbal, que será discutível, será de mau gosto, será de uma agressividade criticável, mas tem, como aliás tu disseste, um ponto de partida, que é a violência do poder que não cede a reivindicações que são justas. Quer dizer, o que terá por trás destes protestos, que poderão ser condenáveis, nomeadamente a questão da caricatura, não quero agora discutir isso, mas o que está por trás, o que leva os professores a protestarem desta maneira, é que estão desde 2011 ou 2012 a ser prejudicados nas suas carreiras, a ouvir promessas de que um dia irão ser resolvidos os problemas, com sucessivos avanços e recuos naquilo que pode ser, digamos, uma melhoria do seu dia-a-dia, o terem realmente possibilidade de dar, de exercer o seu trabalho em condições aceitáveis, e as coisas só se degradam, cada vez se complica mais a vida dos professores e, portanto, há uma violência do poder, que não é individualizável, mas que é, digamos, do poder em geral, de todas as instituições que lidam com os professores, que os levam a este desespero e este estado de violência verbal. Portanto, há uma violência verbal que pode, digamos, do ponto de vista de educação, não ser muito bem aceita, da civilidade, mas que tem uma razão que justifica plenamente o seu protesto. É o tal direito à indignação, que até foi Mário Soares que falou nisso, numa frase que lhe saiu bem. E essa indignação é justificada por uma violência que é escamoteada normalmente neste tipo de comunicados, que é de facto a violência do poder. Nuno. Além do preceito constitucional do direito à revolta. Mas acho que podemos passar para o próximo. Passamos ao próximo. A Clara Ferreira Alves
fez uma consideração a propósito de outra notícia que dominou a atualidade nas últimas semanas, as mudanças que se fizeram nos certificados de aforro, faz uma consideração lateral sobre isto. Um país com banco público e Partido Comunista forte é uma coisa de subdesenvolvidos. Isso suscita-nos algumas dúvidas. Com o tecido empresarial que tem Portugal e com a falta de capital que tem Portugal, de fluxos de capital, por enquanto, dado o estado primitivo da coisa, de como o dinheiro circula em Portugal, que é sempre pouco, vimos o que é que aconteceu na TAP com o privado, o famoso privado que não tinha cheta, como diria o Essa de Queiroz. Bom, e esse foi o problema da intervenção na TAP, foi que o privado não tinha cheta. Ele tinha, não queria pôr ali. Não, tinha, mas não era para pôr ali. Era uma cheta, ele foi depois fazer a outra linha aérea, mas teve que ir buscar. Bom, ali era para ir buscar. As manobras na aviação são múltiplas, meu Deus, e então as luvas ainda mais. Mas, portanto, não tenho essa certeza de que, por enquanto, aliás, é um sinal de subdesenvolvimento, é como existir um Partido Comunista forte. É um sinal de subdesenvolvimento ter que ter um banco público. Mas como banco público, a Caixa porta-se o mais privadamente possível. Claro, é o que eu digo. É um sempre. Facto. É um facto. Aliás, a própria RTP também, com a publicidade e o futebol. Claro, etc. Qual é o interesse público que a Caixa persegue? É o mesmo princípio. Portanto, compete com os outros no mesmo mercado, tem que ter rentabilidade. Claro. E nós não podemos passar o tempo a salvar bancos, nem a salvar a Caixa. Portanto, a Caixa tem que ser agressiva, tem que ser rentável, tem que ser bem gerida. Ora, este clipe foi-nos sugerido por uma espectadora, ou uma ouvinte do nosso programa, aqui dos comentadores, que foi a Olinda Guerreiro. Quem quiser continuar a dar-nos sugestões, ou fazer críticas, ou comentários, pode usar o mail que ela usou, amigosdoscomentadores@gmail.com. Então, isto não há bancos públicos nos países civilizados, Dom Nuno? Bom, eu acho que este comentário podia ficar por eu dizer que, pura e simplesmente, a Clara Ferreira Alves é completamente ignorante. Mas eu acho que há aqui uma questão política subjacente a esta pequena aldrabice, que não é tão pequena assim. Nós vamos verificar, em 2017, há um estudo do Bruegel Group que faz uma avaliação dos principais bancos europeus, que estão sob a vigilância do Banco Central Europeu. E desses principais bancos europeus, 40%, pasme-se, 40% eram bancos públicos ou com grande parte, ou uma parte significativa do capital público. Um país tão atrasado em relação a Portugal como a Alemanha, dos 19 principais bancos, tinha 4 do Estado, 9 dos Estados Federais, portanto outra forma do Estado alemão, que é um Estado federal, e 4 deles eram mútuas como o Montepio, o que prova que, de facto, os países têm companhias estatais, bancos estatais, pasme-se, distribuição elétrica estatal, na sua grande maioria. Nós falámos disso em relação à questão das companhias aéreas na semana passada, e esta é uma realidade que determinados comentadores pretendem dizer que é uma realidade da Coreia do Norte, mas corresponde apenas a um preconceito ideológico. Aliás, uma anedota de há muitos anos, quando o Mitterrand e a esquerda chegaram ao poder em França, houve uma senhora que chegou ao banco para tirar o depósito e disse assim: eu venho tirar. Mas senhora, porquê que vem tirar o depósito? Já é a nossa cliente há tanto tempo. Porque este banco foi nacionalizado. Oh, minha senhora, este banco está nacionalizado há 30 anos, tinha sido nacionalizado pelo De Gaulle, porque grande parte das economias europeias construíram-se durante o keynesianismo, durante os 30 anos gloriosos, onde houve um crescimento muito grande do rendimento dos trabalhadores, um crescimento muito grande da economia, com bancos que eram bancos públicos. É importante que determinadas alavancas estejam na mão do Estado, de modo a poder melhorar e controlar a economia. Isso é fundamental. Mas esta ofensiva ideológica, baseada muitas vezes no disparate e na ignorância, como se vê aqui na Clara Ferreira Alves, numa certa preguiça intelectual, tem resultados. Nós vemos que o Expresso, recentemente, fez uma sondagem sobre a avaliação das políticas públicas pelos portugueses. E 91% das pessoas sondadas afirmam que os impostos sobre o trabalho, os impostos sobre rendimento, são demasiado elevados. No entanto, se formos a ver as estatísticas, cerca de metade dos portugueses não pagam impostos sobre o rendimento. Portanto, essas pessoas que recebem o Serviço Nacional de Saúde
a educação pública e, portanto, que têm custos que são os transportes, em grande parte, que são suportados pelo Estado, acham que não deviam ter esse apoio dos impostos. Simultaneamente, na mesma sondagem, 90% dos portugueses considera que a distribuição dos rendimentos é injusta. É injusta. Portanto, isto para dizer que este disparate sobre os partidos comunistas, já falámos outra vez, que há partidos comunistas em vários sítios, até em governos como no Chipre, várias vezes foi para o governo, mas sobre esse disparate a gente já falou. Sobre a questão das empresas públicas, acho que fica aqui mais ou menos esclarecido. Eu estou esclarecido. Acrescento então em relação aos partidos comunistas que, não sendo a China um país que a gente adore, a verdade é que é um país ultradesenvolvido. Acho que ninguém... É a maior economia do mundo ou a segunda maior. Está num desses dois patamares. E acho que é governado por um partido comunista e pronto. Acho que sobre essa questão do subdesenvolvimento dos países comunistas é um bom argumento de apresentar a China. Mas vamos mudar de assunto e falar de outro personagem que fez história e faleceu agora, Berlusconi, sobre o qual Ricardo Paz Mamede teceu alguns comentários interessantes. Berlusconi é uma personagem central na vida de Itália nos últimos 30 anos, mas na verdade é uma personagem que é fundamental na política muito para além de Itália, porque Berlusconi aproveita um momento de desestruturação do sistema político italiano, torna-se primeiro-ministro sem experiência política, apenas com uma enorme experiência do ponto de vista empresarial, era dono já da principal cadeia de televisões privadas em Itália, e a partir daí, desde então, desde há 30 anos, está agora a fazer, não voltou a sair de cena. Eu acho que é muito interessante, nós não vamos dedicar o nosso programa a isso, já se percebeu, mas é muito interessante assinalarmos isto. Berlusconi ganha o coração dos italianos a prometer, em 1993, libertar as forças empreendedoras de Itália, a sugerir que todos os italianos poderiam vir a ser milionários como eles, libertando-se do Estado, privatizou praticamente tudo que havia para privatizar em Itália, muito para lá ainda do que já foi privatizado em Portugal e que já foi praticamente tudo, liberalizou o mercado de trabalho, desceu os impostos sobre os ricos, desestruturou os serviços públicos e a verdade, e fez isso 3 vezes que foi primeiro-ministro e na verdade acabou por levar atrás de si até o centro-esquerda que, desorientado com aquele sucesso eleitoral, andou a repetir as suas receitas e o que temos ao fim de 30 anos é o país com a economia mais estagnada da União Europeia e um país que tem uma descrença enorme na democracia e nas instituições democráticas. Eu acho que, tendo em conta que também Portugal está a viver tempos de populismo, tempos de venda da banha da cobra, em que se põe em causa as instituições que temos e que se vende receitas fáceis para um sucesso, acho que é muito interessante olharmos para esse enorme sucesso que foi Berlusconi, que as pessoas quase que sentem simpatia por ele, e é difícil não sentir, um sorriso sempre pronto, e que fez muito mal à Itália, com promessas que hoje, estranhamente, ao fim de 30 anos, migraram para todo o mundo e para Portugal também. Então... Eu queria acrescentar aquilo que o Ricardo Paz Mamede disse, 2 ou 3 coisinhas. Uma, a questão do futebol na promoção do Silvio Berlusconi, que eu acho que é uma coisa relevante. Ele foi dono de um clube de futebol, o AC Milan, simultaneamente era dono das principais cadeias privadas de televisão, isso o Ricardo Paz Mamede referiu, e isso serviu de impulsão para a sua popularidade e para a sua permanente promoção durante uma determinada fase e até quando já chegou ao governo, para a manutenção dessa popularidade. E outra coisa que também acho que é importante aqui contextualizar é que o Berlusconi, no fundo, assume os programas económicos anteriores da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, mas sobretudo da Margaret Thatcher, de liberalização da economia, embora a Margaret Thatcher não tenha ido tão longe, por exemplo, ela não nacionalizou o Serviço Nacional de Saúde britânico, isso foi feito a seguir, mas privatizou. Isso foi feito depois, começou com o Major e depois o Tony Blair, digamos, a ideia de que a liberalização da economia é que era o motor do desenvolvimento e ia resolver todos os problemas, encontrar a economia assim, o equilíbrio natural em que toda a gente se ia a ganhar. Berlusconi agarra nessa ideia,
transforma num valor de promoção do individualismo, como aliás depois foi feito por outros países, e mistura esse populismo e com um cariz quase antidemocrático em alguns aspectos, com essas ideias liberais de economia e, no fundo, é de facto um símbolo de grande parte das coisas que hoje em dia ouvimos em alguns partidos políticos portugueses. Só dizer uma coisa, é que Berlusconi surge inicialmente pelas mãos das pessoas do Partido Socialista Italiano, que foi um partido que foi praticamente extinto nos escândalos da corrupção. Ele é um homem ligado a Bettino Craxi, é um homem que faz os grandes negócios e ganha as televisões nesse reinado. E surge depois desta operação... É a Operação Mãos Limpas que descredibiliza o poder político. Que incide sobre o financiamento ilegal dos principais partidos italianos e sobre escândalos de concessão de obras em troca de financiamento, onde estão envolvidos sobretudo a democracia cristã e o Partido Socialista Italiano. Giulio Andreotti, relativamente ligado a meios mafiosos e homem histórico da democracia cristã, e Bettino Craxi do Partido Socialista. Esta situação tem um desfecho estranho, que é, na altura dessas crises e antes do julgamento e da implosão do sistema político italiano, que se baseava, no fundo, em dois blocos, de um lado o Partido Comunista Italiano, do outro lado a democracia cristã e o Partido Socialista, muitas vezes aliado à democracia cristã, esta implosão tem um efeito estranho, porque o Partido Comunista, quando a morte de Enrico Berlinguer, torna-se a primeira força mais votada nas eleições seguintes. E poderia ser o Partido Comunista Italiano a tomar o poder do ponto de vista democrático. Era um partido que tinha mais de 1 milhão de militantes, já não me recordo, e tinha organizações de massas com mais de 20 milhões de pessoas organizadas, caso dos sindicatos e caso da Arci. O que acontece é que, simultaneamente a esta deslegitimação da política democrática em Itália, surge a queda da União Soviética e a queda do Bloco Socialista. E embora o Partido Comunista Italiano fosse eurocomunista, na realidade ele fez uma espécie de autossuicídio, deixando de se reivindicar de Partido Comunista Italiano, mudando de nome e mudando de trajetória. Neste momento, os herdeiros do Partido Comunista Italiano estão no Partido Democrático, que já está no centro, já não é nada de esquerda. E a esquerda implodiu. Portanto, a alternativa à corrupção, ao poder da burguesia, à exploração, teria que ser feita à esquerda. E neste momento a alternativa passou para experiências populistas que estavam tão ligadas como o velho aparelho à corrupção, mas que apareciam com um discurso novo e um discurso contestatário. E isso deve nos levar a pensar. Sim, e fazer as comparações devidas com o que está a passar em Portugal, quer nos problemas da relação da justiça com a política, quer nas questões dos partidos mais recentes que têm aparecido aí assim. Ora, outro tema que nós vamos aqui abordar é recuperar um que já falámos, que foi o despedimento do professor russo, que foi denunciado por 2 ativistas ucranianos e pelo comentador José Milhazes, e que no dia seguinte foi despedido sem direito à defesa da Universidade de Coimbra. Isto levou a um movimento que, aliás, está a crescer, de apoio ao professor. Levou no programa em que participa Pacheco Pereira e Lobo Xavier, Pacheco Pereira a levantar a questão e até, apesar da posição que tem em relação à guerra da Ucrânia, a solidarizar-se com o professor russo. E Lobo Xavier, na réplica, disse o seguinte. Não, eu tinha uma ideia semelhante à do Pacheco Pereira, até aí depois ver os detalhes. Eu não gosto nada de falhas de due process e das pessoas não se conseguirem defender, mas eu estava convencido que este professor russo tinha qualquer ligação especial à Universidade de Coimbra, mas não tinha ligação nenhuma. O professor estava aposentado e, tendo sido avisado, podia manter o Centro de Estudos Russos para ensinar russo e cultura russa sem nenhuma ligação à fundação sinistra do mundo russo. O professor, já depois de aposentado, sem nenhuma ligação à Universidade de Coimbra, continuou a manter o Centro de Estudos Russo ligado à Fundação Mundo Russo, que é uma fundação sinistra, com propósitos sinistros,
de hipotética restauração da decadência do mundo cristão ocidental, com ligação política estreita ao Kremlin. Não é o problema de se ele ter sido do KGB ou ter sido agente. Ele é um instrumento de uma fundação com o qual a Universidade de Coimbra já tinha rompido e que tinha proibido que tivesse portanto, ligações com a Universidade de Coimbra estava dispensada de fazer um processo à volta deste caso, para que fosse exercer o contraditório. Não um processo no sentido laboral, ou no sentido de função pública, ou o que quer que seja, ou de ligação contratual e económica, estava totalmente dispensada. Alexandre, mas então? eu se estivesse no lugar da universidade, eu faria o processo. Bom, isto é uma intervenção lamentável, porque como nós vamos mostrar, na quinta-feira passada saiu um artigo do Público, que depois, enfim, nós já sabemos como é que isto segue e o Pedro vai explicar melhor, mas que basicamente diz que o professor estava contratado pela Universidade de Coimbra a título benévolo, mas havia um contrato e que esse contrato tinha sido aprovado pela própria reitoria. E esta é uma questão importante, porque toda a intervenção do Lobo Xavier é uma intervenção bastante indigna, porque ele afirma isto que é mentira, ele diz que vai ver pormenores, mas não vê pormenores nenhuns. Alguém sopra o ouvido e ele chuta a primeira coisa. Está em causa a honra de uma pessoa. Não se coíbe dizer que ele terá sido agente do KGB com nenhuma prova. Apenas há 2 ucranianos que dizem umas alarvidades. Os estudantes desmentem que tem sido feita propaganda russa nas aulas. O homem não foi ouvido, havia contrato. É dito que há uma fundação indigna que foi condenada pela União Europeia, mas de facto essa fundação tem que se ver, ponto 1, se continuava a apoiar o centro e ponto 2, qual era a sua atividade em Portugal. Porque na realidade essa fundação é congénere do Centro Cervantes, do Instituto Camões, do Goethe Instituto Alemão, da FLAD americana. É uma fundação para promover a cultura e o lugar da Rússia em outros países, portanto uma fundação absolutamente legítima. O próprio Pacheco Pereira, e com isto acabo, faz um artigo interessante no Público da semana passada, em que diz que aquilo que distingue uma democracia de uma ditadura é que numa democracia não se podem despedir pessoas desta forma, as pessoas têm que ser ouvidas, sejam russos ou não russos. Mas não se coíbe também neste artigo de insinuar a pertença do senhor a conspirações, a serviços secretos, etc. Portanto, isto é uma perseguição feita a um professor de nacionalidade originário da Rússia, mas também de nacionalidade portuguesa, podia ser só russo, que trabalha há mais de 30 anos na Universidade de Coimbra e que é despedido com base uma acusação não fundamentada de 2 pessoas e repetida por um papagaio na televisão. É basicamente aquilo que acontece. E isto é gravíssimo. É gravíssimo e deixo-te agora falar, mas tenho uma coisa para acrescentar no fim. Queres acrescentar uma coisa no fim? Muito Sim. bem, sim, senhor. Isto é que é saber gerir o tempo. A notícia do Público que vem desmentir aquilo que o Lobo Xavier acabou de dizer tem um parágrafo que eu vou passar a ler que creio que é esclarecedor e que diz o seguinte: a contratação a título gracioso do professor de russo Vladimir Pliasov foi autorizada pela reitoria da Universidade de Coimbra, segundo demonstra a cópia do contrato assinado a que o Público teve acesso. Apesar da Universidade ter reforçado num esclarecimento enviado a 26 de maio que a continuidade do antigo professor tinha sido garantida sem o conhecimento da reitoria, o contrato assinado em agosto de 2022 para o presente ano letivo foi autorizado por um despacho do vice-reitor Luís Neves, a quem cabem as competências de recursos humanos da reitoria da Universidade de Coimbra, competências delegadas pelo próprio reitor Amílcar Falcão. Há, portanto, aqui, digamos, do ponto de vista processual, do ponto de vista formal, não há razão para aquilo que o Lobo Xavier disse. Há um contrato e, portanto, deveria haver uma forma processual de poder ouvir o senhor antes de o despedir. Mas aqui a questão do processo parece-me absolutamente secundária. Quer dizer, aqui o mais relevante, e citando o próprio Lobo Xavier, que noutro passo deste debate que ele teve neste programa, falando sobre a manifestação dos professores,
disse que qualquer pessoa, agora não me lembro exatamente da expressão, mas é qualquer pessoa... Indignação. Não é... Não era indignação? Não, era qualquer pessoa de bom senso, ou qualquer pessoa com... Agora não me lembro exatamente do termo. Mas a ideia era qualquer pessoa de bons sentimentos olha para aquele cartaz que insultava o primeiro-ministro António Costa e sentir-se indignada. Eu diria que qualquer pessoa com bons sentimentos olha para esta situação e acha que o homem tem que ser ouvido. É o mínimo, não é? Digamos, o mínimo da civilidade é quando uma pessoa é acusada de alguma coisa, ser ouvida e ter condições para ser ouvida de uma forma correta e leal. E isso, manifestamente, não aconteceu. E vir agora, na qualidade de jurista, Lobo Xavier apresentar um argumento jurídico para que o homem não seja ouvido, acho que não é, de facto, algo que uma boa pessoa deva fazer. E, portanto, é fundamental abrir-se, penso eu, na Universidade de Coimbra, ter-se o bom senso de se abrir uma maneira de se ouvir o senhor e perceber o que é que realmente se passou, em vez de andarem, digamos, permanentemente a lançar acusações que depois a realidade vem comprovar que não são verdadeiras. Não é? Portanto, tudo isto é muito lamentável. Mas então conclui lá, Nuno. Não, eu só quero concluir uma determinada coisa, que é a notícia que o senhor é da KGB vem na Rádio Renascença com base no artigo dos 2 ativistas ucranianos, dizendo que uma delas tem uma empresa que é líder no mercado na cena qualquer de informação da internet. E com base nesta afirmação que o jornalista diz que aquela empresa é líder no mercado do Raio Caparta, nós consideramos que o senhor é KGB porque houve alguém que disse. Se eu disser que o Lobo Xavier ou que o Pacheco Pereira são qualquer coisa, eu tenho que provar. Isto não é assim, quer dizer, não é possível. Isto é, há uma espécie de cultura geral do cancelamento de tudo que é russo, que é absolutamente antidemocrática, é absolutamente ditatorial. Isto é, autores, aliás, o Pacheco Pereira diz, autores como Dostoiévski em Itália, sinfonias de compositores, qualquer pessoa do ponto de vista cultural, desportistas, só porque são russos, não podem, pura e simplesmente, existir. É completamente ridículo. E, digamos, é ridículo, nós já falámos que a base da acusação é feita de uma listagem de escritores, onde há 2 escritores que eles colocam, nós já falámos sobre isso, que são escritores que têm uma posição nacionalista. Uma lista de 60, o autor do Arquipélago do Gulag era pró-czarista e pró-Império Russo, e, no entanto, apanhou o Prémio Nobel da Literatura. Não é isso que faz um bom ou um mau escritor. Portanto, isto é um caso reles, com um reitor que já devia estar na rua, não pode estar à frente de uma instituição de cultura e de investigação, um censor destes devia estar no outro lado e não devia estar à frente da Universidade de Coimbra. Porém, temos que lhe dar o direito de se defender das acusações que é feito. Sim, claro, mas até agora ele não disse nada. Consta que ele disse a alguns jornalistas de Coimbra que foi a ordem do Ministério da Educação, gostava de saber se é verdade ou se é falso. Não sei se é assim. Bom, vamos mudar de assunto. E porquê é que não se fala disto? E trazemos aqui de novo o tema Lula Assange, o tema Julian Assange. Chamaste o quê? Lula Assange, porque, Lula Assange era bonito, porque estava a olhar para a notícia em que me vou basear para esta intervenção, que é uma notícia que refere que o presidente brasileiro, Lula da Silva, se manifestou publicamente preocupado com a iminente extradição de Julian Assange para os Estados Unidos da América. Isto vem na decorrência de uma decisão do Tribunal Superior de Londres, que rejeitou mais um recurso de Assange contra a sua extradição. Penso que é a última hipótese que Julian Assange tinha de recorrer nesta matéria, mas não sei se isto que estou a dizer é verdade, temos que ver. A extradição para os Estados Unidos implica quase certeza a sua condenação das acusações que é alvo e provavelmente condenações que farão com que ele esteja na prisão até ao resto dos seus dias. O que Lula da Silva diz é o seguinte: vejo com preocupação a possibilidade iminente de extradição do jornalista Julian Assange. Assange fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra outro. A detenção de Assange, estou a continuar a citar o Lula da Silva, vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa. É importante que todos nos mobilizemos em sua defesa.
Isto ele escreveu na rede social Twitter. Nós já falámos deste assunto e, de facto, o Julian Assange merecia, por parte da comunicação social, dos jornalistas do Ocidente, que tanto protestam quando há atentados à liberdade de imprensa em países fora do Ocidente, mas que, de facto, há uma duplicidade de critérios que os levam a ser muito tímidos na defesa de jornalistas que, no lado ocidental, estejam a ser acusados de qualquer coisa por parte dos países mais poderosos ou do poder central. Isso é um tiro no pé que os próprios jornalistas estão a dar a si mesmos. Mas, Nuno, tens coisas a dizer sobre isto, certamente. Avança. Bom, é só recordar o seguinte: Julian Assange criou um mecanismo informático, o Wikileaks, que permitia que depois ficou celebrizado com o Wikileaks, que as pessoas pudessem fazer denúncias anónimas de situações que achavam que eram condenáveis, de corrupção, de intervenções de Estado, do Exército, etc. E no âmbito disso apanhou um conjunto de documentação importante sobre crimes de guerra e informações dos Estados Unidos. Informações essas que foram publicadas pelos principais jornais mundiais. Os jornalistas consideraram-nas relevantes, consideraram-nas importantes e do interesse público. No entanto, Julian Assange, que não fez nenhuma espionagem, criou esse mecanismo, foi detido, teve uma ordem de detenção no Reino Unido, com base num suposto ou alegado violência sexual sobre 2 mulheres. Uma das acusadoras veio-se provar que tinha ligações à CIA e a outra acusação caiu. Ele refugiou-se na Embaixada do Equador, esteve lá não sei quantos anos, depois com a mudança do governo do Equador foi expulso e foi preso pelo Reino Unido. Neste momento ele sofre desta, como tu disseste, é talvez a última oportunidade, embora os seus advogados queiram ainda ouvir outros juízes do Supremo Tribunal de Londres, portanto recorrer, não sei se ao plenário, não sei qual é o mecanismo, mas a última oportunidade de impedir que Julian Assange seja condenado não por ter feito nenhuma maldade, mas por ter revelado muitas maldades. E aquilo que se pretende fazer é impedir que os jornalistas possam revelar maldades e dizer que, independentemente do interesse público, independentemente dos crimes dos Estados, se eles revelarem o que esses Estados fizeram, vão parar à cadeia. E por isso era tão importante que Julian Assange tivesse sido apoiado pela sociedade civil, pelos vários países e pelos jornalistas. Infelizmente, vá-se lá saber porquê, nunca ganhou o prémio Sakharov, que é dado para outras coisas. E atenção que o Assange não é caso único. Temos o caso recente que ainda está por resolver do jornalista espanhol que na Polónia está preso sem razão aparente. Sem acusação? Sem acusação. E sem limite de tempo para estar preso mesmo sem acusação. E, portanto, e há outros casos em países ocidentais supostos guardiães da liberdade e da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa que afinal se portam de uma forma limitadora. Um rapper espanhol está preso porque escreveu uma canção que ofendeu a família real espanhola. E nós cá também tivemos um caso, por acaso estou-me a lembrar disso, Cavaco Silva processou uma pessoa, vai lá, só teve que pagar 1.300 euros porque numa cerimónia pública mandou o então Presidente da República ir trabalhar, que é de facto um insulto daqueles gravíssimos, que merece de facto uma coima de 1.300 euros. Enfim, é melhor estarmos atentos e começarmos a ver se somos mais ativos a defender as nossas liberdades, porque as coisas mudam. Se a gente não se topa, qualquer dia ficamos caladinhos. Se não prenderam o Pedro Tadeu, estaremos cá os dois. Sim, senhor. Passem bem, boa semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.